Então, pessoal, estava vendo aqui um projeto de lei que o vereador Rubinho Nunes, vereador esse que, pelo que eu me recordo, né, ele tava cassado no ano passado, né, mas ele não seria retirado imediatamente, né. Mas enfim, ele fez um projeto de lei bastante interessante aqui, uma das únicas coisas interessantes às quais esse cara havia criado, né, porque aquela palhaçada dele querer fazer uma espécie de cadastro para quem doava comida para a população de rua lá no centro de São Paulo, né? Aquilo ali foi um tiro no pé. O próprio Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, havia rejeitado aquilo, né? E acabou dando com os burros na água, certo? E tanto é que o Rubinho Nunes, ao meu ver, ele vai ser considerado aí como o inimigo dos pobres, né? Pela esquerda até o fim, né? Mas aí tá, aqui, eu havia escrito Rubinho Nunes Parada Gay, né? O vereador Rubinho Nunes, União Brasil esse que é um partido o qual meio que tem relações com o MBL, né? Até porque diversos dos parlamentares do MBL são do União Brasil, né? É autor do projeto de lei número 233 de 2026, aprovado em primeiro turno pela Câmara Municipal de São Paulo, que impõe severas restrições à parada do orgulho LGTB e eventos similares na cidade. As principais medidas propostas no texto incluem proibição em vias públicas. Isso aqui já está ótimo, cara. Já está ótimo. Inclusive, uma coisa a qual eu adoraria que acontecesse, né, é que a Avenida Paulista ela fosse despregada de qualquer referência política, né, cara? Independente de ser da direita ou não. Ah, mas acontece que as passeatas pró-Bolsonaro, a maior parte se realizou lá e tudo, cara, mas não precisa disso. Ok, a única coisa boa, né, foi para provar que o Bolsonaro, ele, cara, ó, até hoje, né, ele tem um público muito grande, isso não vai acabar nunca, né, mas por outro lado, cara, você acaba estigmatizando justamente a Avenida Paulista, né, acaba contribuindo para que ela tenha justamente essa referência política aí, né, perpetuada. A esquerda também faz isso aí direto, né? Apesar de eu detestar aquela via ali, cara, eu queria que ela fosse mais isenta, né? Que fosse mais neutra. Aí, proibição em vias públicas. O evento será impedido de acontecer em ruas. Ó, de qualquer forma, a parada do orgulho LGTB é política também. É política, né? O evento seria impedido de acontecer em ruas e avenidas abertas como a Avenida Paulista. A exigência é de que os encontros ocorram apenas em locais fechados que permitam o controle de público. E isso aí, obviamente, vai fazer... Não, obviamente não, né? Até porque se você pegar nos blocos de carnaval de São Paulo, porra, cara, eu vi, né, em um bloco lá no Largo do Arocho, que fica no centro de São Paulo, por crianças frequentando junto com os pais ali. E a gente sabe muito bem que, porra, bloco de carnaval no Aroche é porque faz referências, né, gays, né? Então não tem que ter criança de qualquer forma, né? Aí tá, vedada a entrada de menores. Isso aqui também é ótimo. E inclusive isso vai acabar com aqueles blocos, né, do tipo criança trans. Em qualquer país sério, cara, esse pessoal, esses pais aí que permitem esse tipo de coisa, perderiam a guarda. Eu não sei se a parada gay de Israel, né, tem algo parecido, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Aqui no Brasil é um samba do crioulo doido, né? Proíbe a presença de menores de 18 anos, mesmo acompanhado pelos pais ou responsáveis. E obviamente isso aí contribuiria para o controle de público, né? Restrição de símbolos. Cara, de qualquer forma envolve questão de sexo, cara. De qualquer forma, até porque o gay em si, ele é conhecido pelo sexo. Né? Restrição de símbolos. Proíbe o uso de bandeiras e símbolos não oficiais e eventos que recebam qualquer tipo de financiamento público. Multas e punições. O descumprimento, inclusive em relação a financiamento público, né? Cara, aí você pega como é que o brasileiro está numa situação desgraçada, bicho. Você pega aquela virada cultural que acontece todo ano em São Paulo. Inclusive, eu acho que, tipo assim, se não for para acabar com aquela merda ali,
O ideal seria você colocar ela, o que? De 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, porque todo ano o povo que mora inclusive em áreas residenciais, né? Até porque o centro de São Paulo não é só comércio, ele também tem muita casa, tem muito apartamento, tem bairros ali que são extremamente residenciais, certo? Ele tem que ficar aturando sonzeira a noite toda, cara. A noite toda, pô, ó, você imagina você residir ali em frente à Praça Princesa Isabel e você tem que ficar aturando, né, justamente sonzeira a noite inteira, cara, por 2 dias, né? Você já passou, já se imaginou passar por esse tipo de situação? Isso é uma merda, cara. É uma merda isso. E tudo feito em parte com a grana dos seus impostos. Sacou? Você tá pagando para que ocorra esse tipo de coisa, cara. Né? Vamos voltar aqui. Multas e punições. O descumprimento das regras sujeita os organizadores a penalidades, incluindo multas de até 1 milhão e a suspensão do direito de realizar eventos no município por até 8 anos. Tramitação em contexto. O texto foi aprovado em primeira votação no dia 20 de maio de 26, gerando debates polarizados. Críticos e especialistas em direito têm apontado que a medida é inconstitucional e discriminatória. Cara, mas discriminatória? Aí você pega como você não pode falar um A contra, né, os gays, né? Que eles já vão taxar como discriminatória. Ou seja, você tem que ficar quieto para eles fazerem o que quiserem. Inclusive para, né, utilizar o dinheiro dos seus impostos para fazer essa parada, porque ela é feita assim, com o dinheiro do imposto do contribuinte parte, assim como a virada cultural, né? E você pode deixar eles colocarem crianças ali a rodo, cara. E criança, como você bem sabe, não tem senso crítico. E ainda tem a mente em formação, ou seja, ela pode absorver facilmente o que ela vê, o que ela ouve. É complicado, bicho. A proposta ainda precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara dos Vereadores antes de seguir para a sanção ao veto do prefeito. Cara, eu acho que o Nunes ele é centrão. O cara é de esquerda, né? Mas ele tá num partido aí, que é o PMDB, que é centrão. E eu acho que ele vai acabar vetando isso aqui, cara. Ele faz as vontades tanto do pessoal da direita, né, do PL, né, direita entre aspas, quanto do pessoal da extrema esquerda, né? Certo? Peraí. Para entender o debate gerado na Câmara Municipal de São Paulo sobre esse projeto de lei e reações contrárias à proposta. Vamos ver. Peraí. Tá. Câmara de São Paulo aprova projeto. Inconstitucional, né? Mas você deixar o Xandão fazer o que quiser contra o povo, né? Ele inclusive mandar mais do que o presidente, né? Sendo inconstitucional pra cacete, aí é válido, né, cara? É sempre uma hipocrisia, né? Sempre uma hipocrisia. Câmara de São Paulo proíbe adolescente de ir à parada LGTV. Agora tem uma coisa aqui. Peraí. Aqui, ó. Que o Pablo Vittar Yurias. Inclusive esse cantor aí aqui de merda, né? Esse Vittar aqui, né? Na parada LGTV do ano passado, esse maluco ele havia conclamado o público, né? A subir, a participar do evento com camisas verdes e amarelas, né? Tipo que a gente tem que... Não, isso aí foi ano retrasado, cara. A gente tem que despregar aquela referência bolsonarista da camisa do Brasil. Fizeram isso aí. Mas isso aí não foi pra frente, né? Isso não foi perpetuado.
Aí aqui, ó, vai ter criança sim. Parada LGTV de São Paulo reage a projeto que tenta vetar menores. Organização chama texto de inconstitucional e promete manter atos na Paulista mesmo com menos patrocínio. Ah, sim, tem gente aí reclamando, né? Tem alguns influenciadores aí. Tipo, cara, tem um trans aí chamado o quê? Pepita, né? Ele é meme, né? No X, né? Certo? Maluco feio pra cacete. Cara, o sujeito tem mãos, uma mão dele, né? Dá duas da minha, cara. Parece até aquela mão de xenomorfo. Certo? E ele havia reclamado, menos patrocínio pra parada, bicho. Já que você é um influenciador famoso com dinheiro, porra, né? Pega o teu dinheiro e doa pra parada, cara. Doa pro evento lá, né? Você quer dinheiro público. E não só dinheiro público, né? Mas também dinheiro de empresas, né? E tudo mais, né? Aí tá. Mesmo com menos patrocínio e pressão por evento em área fechada. O presidente da Associação da Parada do Orgulho LGTV de São Paulo, Nelson Matias, criticou o projeto de lei aprovado na Câmara Municipal Paulistana que proíbe a presença de crianças e adolescentes e determina que o evento seja realizado apenas em áreas fechadas. Aí, entre aspas, aqui. Hoje, mais do que nunca, precisamos lembrar, não existe orgulho sem democracia. Que democracia, cara? Que democracia se você adora o que o Xandão tá fazendo com os bolsonaristas, cara, com a direita em geral. Você adora isso aí, né? A partir disso aqui você tem que tomar um soco na cara. Tô falando sério aqui, né? Não existe democracia verdadeira sem participação popular, nem sem a população LGTV, afirmou Matias em coletiva de imprensa na terça 26. Para o presidente da parada, o evento vai além da celebração e mantém a essência como ato de resistência. Cara, o que você mais tem em São Paulo é gay endinheirado, inserido na sociedade, cara. Gay que, inclusive, em entrevista de emprego, pode te preterir, cara. Pode preterir um heterossexual, né? A cidade de São Paulo, já havia comentado aqui, né? Ela é a mais liberal do Brasil, cara. Em relação justamente a você deixar e manter o gay inserido na sociedade, cara. Sacou? Vocês mandam em São Paulo, em parte. Então como é que ele vem falar isso aqui? Resistência. Resistência aqui, bicho. Se fuder, cara. Vamos lá aqui. Espaço para a defesa da democracia e dos direitos humanos. Texto de discussão de autoria do vereador Rubinho Nunes, União Brasil, foi aprovado em votação simbólica com 45 votos favoráveis e 10 contrários, mas ainda precisa ser votado em 2 turnos no plenário antes de seguir para a sanção ao veto do prefeito Ricardo Nunes do MDB. A proposta prevê a restrição da presença de menores, mesmo acompanhado de responsáveis, que exige que as próximas edições da parada, que há 29 anos ocorre na Avenida Paulista, sejam realizadas em locais fechados com controle de acesso. Em caso de descumprimento, o projeto estabelece multas cumulativas que podem chegar até 1 milhão. A parada que nesse ano completa, inclusive, né, para falar de questão de democracia, de direitos humanos, de tolerância e tudo. Cara, vez ou outra, isso não acontece só na parada, né? Vocês vivem desrespeitando os cristãos, cara, né? Nunca vou me esquecer daquela situação ali, o que eu acho que isso aí foi uns 10 anos atrás, né? Onde um transexual, ele estava fazendo as vezes de Jesus Cristo crucificado na cruz, cara. Crucificado na cruz é uma redundância ótima. Crucificado, bicho, né? Eu aposto que esse merda aqui foi a favor disso. Eu aposto, né? Vamos lá. A parada aqui nesse ano completa 30 anos, está marcada para 7 de junho, né, daqui a pouco, na Avenida Paulista, a partir das 10, com o tema voltado às eleições. Ou seja, obviamente os caras vão colocar mais 4 anos aí pro Lula para melhorar o Brasil, né? E o mote, a rua convoca, a urna confirma. Em nota divulgada na sexta-feira,
A Parada SP, organização responsável pelo evento, afirmou que a proposta de Nunes é visivelmente inconstitucional, LGBTfóbica e levanta preocupações em relação a direitos constitucionais ligados à livre manifestação, à convivência familiar e à ocupação democrática do espaço público. Como assim, já que vocês acabam utilizando a via pública, cara, para fazer o seu evento? Um evento que deveria ser particular. A entidade diz que, apesar do projeto, a parada seguirá nas ruas. Apesar do projeto, não. Se o projeto for sancionado pelo Ricardo Nunes, isso aí não vai mais acontecer nas ruas, cara. Bom, eu não sei. O Nunes é um frouxo. Ele é um frouxo. Mas se eu fosse prefeito, eu não iria deixar isso aí acontecer. Né? Se fosse sancionado e tudo. Se eu sancionasse. E eu sancionaria, obviamente. A parada seguirá nas ruas, ocupando esse espaço como território de cidadania, diversidade e liberdade. A parada enfrenta dificuldade para sair às ruas. Apesar de ser considerada a maior parada LGTB do mundo, a 30ª edição enfrenta a queda no número de patrocinadores. A estimativa é que o impacto econômico fique em até 466,2 milhões esse ano, cerca de 15% menos do que em 25. Ano passado o evento reuniu cerca de 4 milhões de pessoas, incluindo turistas de vários países, e movimentou mais de 548 milhões na economia paulistana, segundo a prefeitura. E inclusive o prefeito aí, né, ele justifica a continuidade da virada cultural, né, porque financeiramente falando isso aí acaba enchendo, né, Cara, tô falando redundância atrás de redundância aqui, né, enchendo os cofres da cidade, né. Aí você vai lá e dá 6 milhões, né, pra Luísa Sonza, não, 6 milhões não, isso aí foi 600 mil, pra Luísa Sonza, né. Mas vamos lá. A restrição de recursos também se reflete na estrutura de rua. Porra, e onde tá aqui vai ter criança assim? Onde tá que o cara falou isso aqui? Ele não falou isso aqui literalmente, porra. A restrição de recursos também se reflete na estrutura de rua. Em 26, apenas 14 trios elétricos devem desfilar, 3 a menos que na edição anterior. Segundo a Parada SP, artistas têm se mobilizado a favor do evento e muitos abriram mão do cachê para se apresentar. Entre as atrações já confirmadas estão Pepita, né, que é o tal influenciador lá, né, que aí vem reclamando, tem pouco patrocínio, o Mãos de Xenomorfo, né, Glória Groove, Jupe do Bairro, nunca ouvi falar nessa porra, MC Dornelles, Isma, Cate da Voz e as abusadas, MC Melody, né, e o ator Diego Martins. Pelo amor. Ele não fala literalmente vai ter criança assim. Nelson Matias. Afirmou que vai ter criança assim no evento. Aqui. Hoje mais do que nunca precisamos lembrar, não existe orgulho sem democracia. Se o golpe tivesse dado certo, a gente estaria aqui. Cara, pra você ver como é que o maluco nem deve acreditar no que havia dito, cara. Por quê? Quando o Bolsonaro estava sendo pré-candidato a presidente, esse pessoal aqui LGTV estava demonizando o cara, falando que se ele fosse eleito ele agiria como se fosse um Hitler, né, pra cima dos gays e mulheres. Ele foi eleito, nada disso havia acontecido, inclusive, porra, algumas pessoas, né, e é justificável que elas quisessem que o Bolsonaro hipotético, né, pela esquerda, né, ele tivesse existido, né, de fato, né. E sim, inclusive, né, antes de encerrar esse vídeo, porra, lá na Hungria, né, o Orbán saiu, né, e logo começaram a colocar uma parada gay lá.
É mole isso aí. Aí só falta vir aquela enxurrada de imigrantes ilegais, certo? Para ferrar o país como ferrou o Reino Unido, não, como está ferrando, né? E ferrando a ponto de colocar um prefeito, né? E uma cidade, um prefeito o qual nem inglês sabe, né? E como também está ferrando a França, está ferrando a Espanha, certo? Está começando a ferrar a Itália, né? Está ferrando a Escandinávia, certo? Está ferrando a Alemanha há muito tempo. Só falta isso aí para a Hungria também, para fechar o pacote, né? Então, cara, se tivesse de fato esse Bolsonaro hipotético aí, esse presidente aqui estaria preso ou morto, cara. Esse presidente da parada LGTV, né? Já pensou se o Bolsonaro hipotético existisse, né? Se o golpe tivesse dado certo, a gente não estaria aqui. Tá. Não existe democracia verdadeira sem participação popular, nem sem a população LGBT. Cara, mas nem todo gay é a favor, né, da militância gay, cara. Nem todo gay é a favor. Assim como nem toda mulher é a favor do feminismo. Por mais que muitas, né, acabem se aproveitando, né, das, entre aspas, benesses que a ideologia dá, né? Então, não teve essa porcaria de vai ter criança assim. Ó. Cara, cara, essa matéria aqui é praticamente um copia e cola da outra matéria lá. Eu não sei qual copiou qual. A diminuição do apoio financeiro ocorre em meio do avanço de discursos conservadores e ao recuo de políticas corporativas de diversidade, segundo a Associação da Parada. Cara, ó, hoje em dia tem empresa aí, tem grande empresa aí, porra, que ela pode te demitir, né, só porque você reclamou pro chefe que a sua colega de trabalho anda comentando sobre a sua vida homossexual pra todo mundo, cara. Tem empresa que faz isso aí, cara. Como é que eles vêm meter essa coisa de a gente tá lutando pela resistência. E resistência é o cacete, bicho. Você já tem tudo hoje em dia. Já tem tudo, cara. A estimativa da CSP considera gastos principalmente com bares, restaurantes, hotéis, turismo, transporte, comércio informal e venda de adereços, setores historicamente impulsionados pelo público do evento. Tá, isso aqui eu já falei, porra. Os bastidores, organizadores e artistas têm criticado empresas que costumam explorar campanhas publicitárias voltadas. Cara, mas vocês sabem desde muito tempo que as empresas exploram mesmo, que elas fazem aquele, entre aspas, pink money, cara, para ganhar dinheiro em cima de vocês. Inclusive, se não fosse esse tipo de coisa aí, talvez a parada não estivesse tão grande quanto é hoje. Você sabe muito bem que isso acontece desde que o mundo é mundo, porra. Vamos ver. Tá. Que costumam explorar campanhas publicitárias voltadas ao público LGTB durante o mês do orgulho e que reduziram ou abandonaram investimentos no evento. Você vai querer mandar nos caras agora? O dinheiro é deles, porra. Uma das vozes mais enfáticas foi a do cantor Pablo Vittar, que criticou nas redes sociais o afastamento de marcas patrocinadoras. Porra, e a voz desse desgraçado é horrível, cara. É horrível. No ano passado a parada movimentou bastante dinheiro. A população também gasta, pega carro de aplicativo. Porra, mas o Uber lá, ele continua dando suporte aí pra esse pessoal aí, LGTV. Usa cartão de crédito, usa banco, consome restaurante, lota hotel. Porra, mas ainda tem rede de hotel aí que também faz um suporte a essa parcela da população, né? Então é muito fácil no meio do orgulho colocar a bandeira colorida no ícone e mudar a foto de perfil, senão, sendo que esse apoio não é verdadeiro para a nossa comunidade. Então só vai empresas que continuem sustentando, que continuem apoiando vocês, simples assim.
Você sabe muito bem que são poucas, né? Apesar de a parada não ser um evento oficial da Prefeitura de São Paulo, a gestão municipal tradicionalmente participa da celebração. A Prefeitura destinou mais de 6 milhões ao evento. Né? Isso aqui é do dinheiro do contribuinte. Procurada pelo G1, a gestão municipal não informou até a última atualização dessa reportagem, ficará aí. Tá. Isso aqui eu já havia comentado, né? Especialistas, né? Sempre os especialistas. Ouvidos pelo G1, classificam a proposta como inconstitucional e discriminatória. Para o advogado Flávio Crossi Caetano, né? Tem que ser um descendente de italiano, né? Não, bicho? Sempre um. Presidente da Comissão em Direito Constitucional da OAB, que é um lixo. O projeto cria restrições direcionadas a tratar. Aqui, que ele havia dito: não se pode proibir que crianças e adolescentes cuja responsabilidade é dos pais participem de eventos como esse. Quem decide o que é bom para os seus filhos são os pais. Mas acontece que se tipo assim fosse um evento cristão, né? Aí você, né? Enfim, né? Se colocassem crianças lá, né? E eu já vi aí gente de esquerda falando que mas as crianças quem tem que decidir. Criança não tem que decidir porcaria nenhuma, bicho. Não tem que decidir nada. Aí a gente pega aqui, né? Pais gays orgulhosos exibem filhos durante a parada do orgulho LGTV. Comentários. Bicho. O que é isso aqui? Como montagem com Bolsonaro agredindo o jogador Gustavo Gomes, que é do Palmeiras, né? Causou confusão na fronteira e fez até o presidente do Paraguai intervir. Fizeram essa montagem aqui, né? Aí, ó. Uma das coisas ruins da inteligência artificial, né? Não? Sexta-feira, 29, foi marcada por confusão generalizada em Cidade do Leste. Manifestação do presidente paraguaio Santiago Penha e abertura de denúncia. A empresa exportadora Brasil mandou e desmandou, é nosso. Acho que é a situação de Pacheco, né? Mulher que ficou à deriva por 42 horas em Ilhabela diz que moto aquática afundou e correnteza levou dupla para o mar aberto. Lula e Flávio têm altos e baixos na semana com fim da escala 6x1, decisão dos Estados Unidos sobre facções. Isso aqui foi interessante, né? O Trump, ele definiu o PCC e o CV como organizações criminosas, né? E teve gente da esquerda que foi contra, né? É claro, né? Mas acontece que é por conta do Trump, porque é um presidente dos Estados Unidos é imperialista, blá blá blá. Veja os possíveis impactos econômicos da classificação do PCC e do CV como um grupo de terroristas. Sempre os especialistas, né, não, bicho? Investigadores dizem que eventuais sanções serão motivadas sobretudo pela ampla utilização pelas facções do sistema financeiro nacional para lavar dinheiro. Gatos se comprimiam em janelas, corredores e áreas contaminadas de apartamento de 200 metros quadrados. Isso aqui é o quê? 400 animais vivendo no local. Caceta, bicho. Que isso, cara. Eu já tô acabando esse vídeo aqui. As equipes não conseguiram avaliar a maior parte dos gatos devido à alta densidade. Isso aqui foi os gatos encontrados aglomerados vivendo em condições insalubres em um apartamento de Concórdia. Cara, com certeza foi uma véia dos gatos aí que havia abandonado eles, né? Ai.
muito gato, cara. 400. Mas enfim, pessoal, vamos encerrar esse vídeo logo. Então, como eu disse, né, de começo, foi uma das poucas coisas boas que o Rubinho Nunes está propondo aí para a população, cara. Restringir essa liberdade imensa aí que o pessoal tá tendo aí com a parada do orgulho LGTV, cara. E você proibir, né, o acesso de menores, de crianças, de adolescentes, cara, é primordial, inclusive, né, para não fazer a cabeça deles. Então, nessa aí eu tô com o Rubinho, cara. Nessa aí eu tô com ele. Ele é outro oportunista, um cara também que é ex-MBL, certo? Mas nisso aí o cara acertou. Nisso aí ele acertou. E aí eu obviamente espero que o Ricardo Nunes sancione isso aí, né, cara? Até mesmo em respeito, né, ao povo que, porra, já deve estar cansado de pagar imposto para sustentar essas porcarias de eventos aí. Então é isso, pessoal.